Fala pessoal da Solar TV, direto aqui do primeiro fórum, a primeira edição de 2022, direto aqui conversando com a nossa amiga aqui, Bárbara Rubim. Tudo bem, Bárbara? Tudo bem com você? Prazer estar aqui com vocês na Solar TV mais uma vez. Igualmente, o prazer é nosso e você vai já começar um painel. Eu quero que você fale um pouquinho o que você está trazendo. Perfeito. Todo mundo sabe, né, quem acompanha o setor de geração distribuída, que 2022 é um ano muito importante, porque é o ano que a gente teve a vinda da Lei 14.300, que criou o marco legal do EGD, mas também é o ano em que a gente tem aí ainda um período para desenvolver projetos de geração distribuída nas regras atuais de valoração de créditos, né? Ou seja, com uma valoração de créditos de 1 para 1, que a gente costuma dizer. Apesar da gente ter essa vacância, digamos assim, de 12 meses, existe uma alteração que foi trazida pela Lei 14.300, que é muito importante para o desenvolvimento de projetos, que vai entrar, que já está em vigor, na verdade, ainda não foi regulada pela ANEEL, portanto, ainda não está sendo exigida pelas distribuidoras de energia, mas pode ser regulada pela ANEEL a qualquer momento, que é a questão da garantia de fiel cumprimento. Tá. Então, no painel que eu vou participar, que versa especificamente sobre a Lei 14.300, eu vou trazer um pouquinho mais sobre os detalhes dessa garantia, que é uma exigência trazida pela lei, para que todo projeto acima de 500 kW tenha que depositar uma caução no momento da solicitação de acesso. Tá. Isso foi incluído para evitar especulação. Sim, muitos que colocavam tiravam parecer de acesso a rodo Exatamente. né, no mercado e mais para vender e não construir. Né? E ficava segurando isso, estocando o mercado. Exatamente. E aí ocupando aquele ponto de conexão, porque quando você tem o parecer de acesso, você reserva um lugar na fila, né? Sim. Então fica ocupando aquele ponto de conexão sem ter efetivamente nenhum empreendimento sendo construído. Então essa foi uma disposição muito importante trazida e que acho que ela é especialmente importante porque ela, a partir do momento em que ela for regulada pela ANEEL, ela também vai retroagir. Então, quem estiver desenvolvendo o projeto agora, enquanto a gente ainda não tem a regulação desse ponto da garantia de fiel cumprimento, precisa ficar atento, porque quando sair pode ser sim chamado ou a depositar essa garantia ou a já assinar o contrato de uso do sistema de distribuição. Tá. E isso ainda falta muita clareza, né? Como que vai ser feito, onde vai depositar, como que... Exatamente. Isso ainda, se sabe mais ou menos o norte, para quando isso vai... A qualquer momento. Esse é um ponto, porque a ANEEL tem 180 dias para regular qualquer ponto da lei, né? Então, na verdade, são vários pontos da lei que precisam efetivamente ser aclarados pela agência. Mas esse é um ponto que a Lei 14.300 fez questão de trazer, que ele já começa a valer para os pareceres já emitidos até 90 dias antes da publicação da lei. Então, como a lei traz, digamos assim, essa retroatividade do ponto, existe uma chance, por exemplo, de que a regulação específica desse tema venha antes da regulação do restante, que virá efetivamente em 180 dias. Tá, legal. E assim, o que você poderia listar os principais tópicos de benefícios que a 14.300 está trazendo para a gente? Acho que o maior benefício, sem dúvida alguma, é o benefício da segurança jurídica. Tá. Né? Então, o fato da gente ter o direito adquirido, agora sim, efetivamente existindo, o fato da gente ter a previsibilidade, bem ou mal a gente sabe quais regras a gente tem, quando é que elas vão ser aplicadas, quais são os gatilhos de mudança, tudo isso é muito importante para investidor e é uma questão que foi trazida especificamente pela Lei 14.300. Mas além disso a gente teve outros aprimoramentos normativos, que são menores, mas é importante, né, tem aquele que fala que é de grão em grão que a galinha enche o bico. Com certeza. Então... uma série de pequenos aprimoramentos que, sem dúvida alguma, mesmo num cenário de quem não tiver o direito adquirido e tiver, então, que pagar, remunerar o uso da rede, essas alterações vão assegurar a continuação da rentabilidade desses projetos. Então, por exemplo, a questão do custo de disponibilidade não ser mais cobrado em duplicidade. Isso é um excelente aprimoramento que foi trazido pela Lei 14.300 e que algumas distribuidoras já começaram a aplicar. Então, mesmo que as distribuidoras também tenham 180 dias, exatamente, para adequar os sistemas delas, algumas já estão aplicando esse ponto. Imediatamente já começaram. Exatamente. A maior flexibilidade na forma como a gente aloca os créditos, distribui os créditos de energia, mas também a possibilidade de você remanejar excedentes acumulados em uma unidade consumidora. Isso ficou muito legal também, porque... hoje, pessoal, veja se está certo, Bárbara, você tinha que determinar quais eram as unidades consumidoras e a porcentagem para cada unidade. Perfeito. Só que o perfil de consumo dentro desse cliente pode mudar a qualquer momento. Perfeito. E você tem que realocar essas unidades consumidoras. Olha, a unidade final 13 agora consome 30%.
Ah, não, mas a 53 agora mudou. Só que isso levava aí 60 dias, às vezes, para conseguir fazer essa troca. Quando trocava, às vezes você tinha que mudar de novo. Exato. Né? E agora não. Agora é um hub que você pode falar assim, olha, essa é a conta mãe. Dessa, encheu, vai para essa, vai para essa, vai para essa. Isso eu acho que é mais inteligente, né? Exatamente. Eu acho que é sempre interessante a gente pensar, poxa, se o crédito é do consumidor, acho que qualquer medida que traga mais flexibilidade no uso desse crédito, que traga mais possibilidade para esse consumidor é bem-vinda. Então, essa possibilidade de fazer a distribuição por ordem de prioridade é uma que, sem dúvida alguma, vai beneficiar muito o consumidor, sobretudo o consumidor que tem muita unidade consumidora como beneficiária. Vai ficar ainda, continuam os dois sistemas, Continuam os dois sistemas. O acessante, ou seja, o consumidor, vai ter a opção de escolher qual sistema ele vai efetivamente querer adotar. Legal. E hoje, assim, como você enxerga, assim, o integrador, ele vai ter que ser um integrador 2.0 por conta de... Não é mais uma conta simples, né? Que Com tem que fazer. certeza. Ah, olha, coloca aí 5 kW, né? Aquela conta comum. Não, hoje a gente vai falar de armazenamento, a gente vai incluir outros fatores na conta, que esse vai ser o diferencial. Você acredita nisso? Que o diferencial do integrador seja isso? Acredito, e eu acho o seguinte, não só a geração distribuída, mas o setor elétrico como um todo, caminha para um movimento de se tornar cada vez mais complexo. Porque à medida que a gente coloca novas tecnologias, sejam hardware ou software, à medida que a gente dá mais liberdade para o consumidor, seja Mercado Livre, seja por meio da geração própria dentro do sistema de compensação, tudo isso exige uma regulação mais detalhada, uma regulação que se atente mais aos pontos, tem mais possibilidade de, por exemplo, desacordos entre as partes. Então, toda essa regulação que tem mais complexidade, ela exige que a parte, o profissional que trabalha com ela, tenha também um nível maior de conhecimento, de especialidade. Se por um lado isso é, de certa forma, ruim, porque vai exigir mais de todo mundo, também é bom, porque uma crítica que a gente recebe, né, uma dor que a gente tem ouvido muito de muitos integradores tem muita gente sem qualificação no mercado. Sim. E isso acaba prejudicando todo mundo, exatamente. Prejudica o integrador, prejudica o consumidor, que muitas vezes, desinformado, escolhe uma empresa que não tem condição técnica de atendê-lo. E aí, a partir do momento que a gente aumenta esse nível de complexidade, a gente acaba também ajudando, eu acho, a elevar o nível do mercado como um todo. Nivelar o mercado para cima. Exatamente. Né? A gente puxa, né? A gente está puxando a barra para cima. Que legal. E hoje, o teu trabalho, eu quero que você fale um pouquinho do seu trabalho. O que você tem feito hoje no mercado? Você acompanha, né? Mas fala um pouquinho para o nosso público aqui. Perfeito. Eu sou CEO da Bright Strategies, que é uma empresa de consultoria, e o que a gente faz é desenvolver projetos de energias renováveis. Então, a gente assessora o integrador, o investidor, por exemplo, que quer fazer um investimento, seja numa usina para o sistema de compensação, seja numa usina para o Mercado Livre. E a gente faz toda a parte de análise de viabilidade econômica desse empreendimento e a estruturação jurídica e regulatória. Então, a empresa, a gente, nos últimos 4 anos, desenvolvemos mais de 390 megas em projetos de energias renováveis. Aí, pessoal, muita coisa mesmo. E a Bárbara está aí no mercado e traz essa facilidade para você que queira uma consultoria de alto nível. Parabéns, obrigado pela sua participação hoje aqui. E se você gostou dessa entrevista, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo. Se você tiver alguma pergunta aqui para a Bárbara, é só você mandar na descrição desse vídeo, tá ok? Um abraço, pessoal, e até mais. Até a próxima.